Olá, meus irmãos da Igreja Batista da Água Branca. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos a compreensão por esta situação que nós estamos passando. E conto com a sua colaboração, com a sua oração, para que Deus possa nos ajudar, dando sabedoria, dando conforto, dando paciência para que possamos passar por esses dias tão difíceis, dias estes que com certeza Deus está no controle e por isso nós seremos abençoados cada vez mais, porque a vontade de Deus está sendo feita. Teremos durante alguns dias, algumas lives de alguns irmãos nossos da nossa igreja. Estaremos hoje vendo a live do nosso irmão diácono Moacir Mendes Cavaleiro. Ele estará falando aos nossos corações através da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e que esta palavra possa encontrar guarida em todos os nossos corações. Que Deus possa fazer a sua vontade em nossas vidas. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Amém. Mais uma vez, volto a falar sobre as muitas coisas que Deus tem nos mostrado. Falei da vez passada que nós exemplificamos com o limoeiro enxertado, com a laranjeira enxertada no limoeiro, que dá realmente limão e laranja no galho onde foi enxertada a laranjeira. Semelhantemente, agora nós vamos ver um outro caso interessante, bíblico, de um enxerto, em que nós, os crentes, somos pessoas que fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, que éramos zambuzeiros, ou seja, oliveira brava. E nós nos tornamos, pelo amor de Deus, em agora oliveira, não brava, mas oliveira que produz a azeitona, a oliva. O que eu queria dizer com isso é o seguinte, é que a promessa de Deus, ou a palavra de Deus que nos diz, nós vamos ler mais tarde, é que nós somos requeridos por Deus, pelo seu amor, pela sua justiça, a sermos pessoas dignas de serem chamados seus filhos. Porque nós temos uma série de promessas que Deus cumpre. Deus não é mentiroso. Inclusive esta, Salmo 91, verso de 1 a 6, 7, 6. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E temos aí o coravírus, eita meu Deus. Então, porque Ele te livrará
desta peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esta é a promessa do Senhor. Esta é a promessa do nosso Deus para nós. Não temeremos peste alguma. Esse coronavírus está assombrando o mundo todo. Certamente, nós temos que atentar para os detalhes que as autoridades têm publicado para nosso próprio benefício. Ficando o máximo possível em casa, evitando contatos desnecessários, porque nós não sabemos com quem estamos lidando, se a pessoa está ou não contaminada. Enfim, nós temos que ter cuidado. Mateus capítulo 10, verso 16, diz assim o Senhor, 10, 16. Eis que eu vos envio, quando Jesus Cristo estava mandando os seus apóstolos, seus discípulos pregar o Evangelho, ele faz essa declaração: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Eu quero só destacar aqui uma palavra: prudentes. Nós somos continuamente bombardeados por pessoas que não são crentes, que estão observando o nosso ir, o nosso vir. E nós devemos ter certa prudência agora com relação a esse coronavírus. Se não é necessidade, nos mantermos dentro de casa. Mas também não podemos ficar presos quando temos alguma necessidade a fazer fora de casa. Comprar, pagar, qualquer coisa assim. Então, o que é que se recomenda? Vamos ser obedientes às autoridades. Mas está errado, ela está certa, está errada. Não devemos ter medo. Como não devemos ter medo? Devemos ser prudentes. Devemos nos assegurar disso. Porque se Deus constitui essas autoridades, não é para benefício das autoridades ou benefício de Deus, mas benefício nosso, e nós devemos ser obedientes a eles. Agora aquele enxerto que eu falei no começo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 17 e o 22, o 17 ao 22, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade,
de outra maneira, também tu serás cortado. É um convite, irmãos, a permanecermos fiéis ao Senhor. Porque se Deus não teve pena, se Deus... Salmo 91 fala das penas, comparando Deus a uma ave. Se Deus não teve pena daqueles que Ele tirou do Egito, quebrando-os, porque não aceitaram a Jesus Cristo, tirando-os do Israel de Deus, colocando a nós, que éramos zambujeiros, ou seja, oliveira brava, e nos fazendo filhos seus, qual Ele também não terá? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Devemos permanecer, irmãos, confiantes em Deus, porque Ele cuida de nós e a sua proteção está sobre nós. Continuo aqui em Saquarema, recluso na minha própria casa, para cumprir uma determinação governamental que devemos obedecer, e Deus nos protege. Devemos ser, irmãos, prudentes. Diz em Mateus 10, 16, já li, devemos ser prudentes como a serpente. Me chama a atenção também um fato de que a serpente normalmente não ataca a pessoa que vai passando. Ela se defende. Ela aceita que você vai passar ou está indo para o lado dela e você não está vendo, e que vai atacá-la. E ela se defende, atacando você também. Mas normalmente a serpente não ataca ninguém, a não ser quando esteja com fome, que vai atrás de um animal que ela pode comer. Então, irmãos, vamos ter prudência, ser prudentes. Não vamos sair para passear só por necessidade. E certamente, Deus está com as suas asas nos protegendo e nos guardando. Que Deus nos abençoe. Amém.